Uma boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os nossos mentores espirituais. Nós estamos aqui com o nosso amigo Anderson Gomes, o Anderson lá de São Francisco, Santa Catarina, e ele vai estar aqui com a gente conversando um pouquinho hoje sobre essa questão dos mentores. O Anderson tem um canal muito bacana sobre mediunidade, sobre a doutrina, ele está sempre gravando toda semana, né, vários vídeos novos, esclarecendo as dúvidas, tem as lives também, é de terça, né, Anderson? Isso, Live? live nas terças-feiras, às 8h30. Às 8 E o horas. canal dele chama-se Aprendendo sobre Mediunidade, tá? Então, se vocês quiserem depois passar lá pelo canal, quem não conhece, dar uma olhada, tem coisas muito interessantes para a gente usufruir desses conhecimentos, né? Pessoal, vou ler uma mensagem aqui para a gente começar a se desconectar dos nossos problemas, das nossas questões cotidianas aí, e nos conectarmos com o alto, né, com os nossos mentores e com a espiritualidade, para nós aprendermos um pouco mais. A mensagem que a gente vai ler hoje é uma mensagem do livro Fonte Viva, do Chico, de Emmanuel, a mensagem de número 64. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, os ricos e os pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer substituído por milhões de mensageiros, se assim o desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos como Cristo a sair para semear. Como não existem coincidências, né, Anderson? Sim. A gente sabe, né? Semeadores que estão aí tentando semear na nossa vida atual, né, na nossa encarnação atual, os aprendizados do Cristo, são os nossos mentores espirituais, né? Os nossos instrutores, né? É isso aí, Isabela. Uma boa noite a todos.
Então vamos passar aí a palavra ao nosso amigo Anderson Gomes. Se alguém tiver alguma dúvida, depois no final a gente faz as perguntinhas para o Anderson, tá bom? Isso, Uma boa pode ir palestra, colocando Anderson. no chat, aí a Isabela vai controlar aí as perguntas, a gente deixa um espacinho no final, né, quem sabe também a pergunta já vai sendo respondida, né, durante a live, mas não tem problema, pode perguntar à vontade, não existe pergunta que não possa ser feita, se tem dúvida, né, pergunta. É Então, boa verdade. noite a todos que estão assistindo. O que a Isabela falou sobre semeadores é muito importante, porque todos nós somos semeadores. Eu sempre comento lá nos meus grupos, lá com o pessoal do nosso canal, que nós nunca podemos subestimar a nossa situação, né? Então, hoje, talvez você possa estar passando por uma situação ruim ou difícil, mas mesmo assim, existem outras pessoas em situações mais difíceis, né? E talvez hoje você seja o mentor delas, o mentor espiritual, aquele que vai semear, que vai auxiliar. Então não importa a situação que você esteja, sempre que puder, semeie, auxilie, aconselhe, ajude, dê um abraço, um obrigado, um bom dia, né? Então nós sempre podemos estar auxiliando de alguma forma. Nós nunca vamos estar assim numa situação tão ruim que não possamos fazer nada. Então, no mínimo, uma oração a gente consegue fazer, né? Então, vamos adentrar mais aí na nossa temática de hoje, que eu sei que é um assunto que todo mundo gosta, que é falar de mentores espirituais. Todo mundo tem curiosidade, né, para saber sobre essa situação de mentores espirituais. Eu separei algumas anotações aqui, que normalmente são coisas que as pessoas perguntam, que têm dúvidas, e também conectei isso ao Livro dos Espíritos, né? Para que nós possamos, assim, seguir uma linha, uma base mais forte, tá? Então, vejam, de onde vem essa nossa cultura, né? Cultura de mentores, de ter um mentor, um professor, e principalmente falando em relação à espiritualidade. Então, isso vem desde muito antigamente, né? Onde desde os gregos, os egípcios, vários povos se relacionavam, né, espiritualmente com os famosos deuses. Então eles diziam, olha, esse aqui é filho de Ísis, né? Esse aqui é filho de Ra, é desse, é daquele. As pessoas se conectavam, se, digamos assim, colocavam em grupos, né? Eu sou desse, eu sou daquele, e aquele deus, aquele espírito era o mentor aí, né? E a pessoa seguia a linha de conhecimento, de entendimento espiritual. Então isso era comum. Da mesma forma, indígenas, tribos, elegiam lá o deus Sol, aí tinha os deuses da natureza, dos elementos. Então sempre existia alguém na espiritualidade que ajudava a guiar, auxiliava, aconselhava, tá? E é claro que esses espíritos, né, eles não eram exatamente deuses, mas eram espíritos, muitas vezes espíritos bem mais elevados, que auxiliavam esses povos, tá? Então vejam, na doutrina espírita, eu até fiz uma repesquisa lá, né, antes da palestra e de falar com vocês. Se você procurar lá no Livro dos Espíritos, pelo menos na tradução que eu peguei aqui do Guilhom Ribeiro, né? Se você procurar a palavra mentor, você não vai achar em nenhum lugar. Kardec não fala em mentor espiritual. Também ele não usa o termo guia espiritual. A única vez que eu achei essa palavra, essas duas palavras, guia espiritual, foi no Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro de uma oração, né, pedindo pelo guia espiritual. Então é uma curiosidade que Kardec não usava o termo. Então, no arcabouço da doutrina espírita, não se usa esse termo mentor. Porém, isso não quer dizer que não possa ser utilizado. Isso é só uma questão de nomes, né? De como a gente chama. Mas existe um capítulo que é lá, deixa eu lembrar aqui, no capítulo da intervenção dos espíritos, tem uma parte chamada Anjos de Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Então, lá nessa parte,
já nos explica muitas coisas. Então, vejam, tem lá logo no início, essa parte, para quem quiser ler depois, ou quiser acompanhar, enquanto a gente está falando aqui, é lá da questão 489 até a 521. Nós não vamos ler tudo aqui, mas eu puxei algumas para a gente discutir aqui. Então, vejam, lá na questão 489, Kardec faz a seguinte pergunta: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ele diz, ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, ou bom gênio. Então, olha as palavras que ele usa. Um irmão espiritual, um bom espírito, ou bom gênio. Na 490, ele pergunta, que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? E a resposta do espírito de verdade. O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, ele dá uma certa separada nas coisas. Esse espírito que se liga particularmente a um indivíduo para protegê-lo, ele pode ser um irmão espiritual, um bom espírito, um bom gênio. Mas existe esse aqui, ó, que é de uma classe que muitas pessoas chamam de anjo de guarda. E esse nome, anjo de guarda, ele nos conecta mais ao catolicismo, né? O anjo da guarda, né? Então, vejam, ele diz que esse é um espírito protetor, pertencente a uma ordem mais elevada. Algumas pessoas já me perguntaram assim, Anderson, esses espíritos, eles estão ligados a nós desde quando a gente nasce, já nos conhece antes, a gente conhece depois da morte? Olha só o que tem lá no Livro dos Espíritos, na questão 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E ele diz aqui, ó, há circunstâncias em que não é necessário que esteja o espírito protetor. Aqui, se eu não estou enganado, aqui eu até não coloquei a pergunta. Ah, sim, tem uma pergunta assim que fala de que ele está junto desde quando nasce, tá? Mas veja aqui, este ponto aqui, esse ponto em específico, vamos até isolar essa parte, porque isso é uma coisa que muitas pessoas falam. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido. Muita gente tem uma certa ilusão que o espírito protetor, esse mentor espiritual, ele está conosco o tempo todo, do nosso lado. Né? Então imagina, você está lá lavando louça, o espírito protetor está do seu lado. Você está caminhando para ir comprar pão, o espírito protetor está do seu lado. Você está querendo cochilar, o espírito protetor está do seu lado ali, guardando seu sono. Então, vejam, que não é exatamente assim. Ele diz aqui, ó, há circunstâncias em que não é necessário que o espírito protetor esteja junto do seu protegido. Então, vejam, na espiritualidade, eu sempre falo que a espiritualidade não desperdiça recursos. Então, não é necessário um espírito protetor estar 24 horas por dia, a todo segundo, do lado do seu protegido. Talvez alguns pensem assim, mas Anderson, então olha só, já pensou se eu estou lá num perigo? Se eu estou precisando de ajuda e o mentor espiritual não está ali do lado, o que eu vou fazer? Estou desprotegido? Preciso chamar por ele? O mentor espiritual, o espírito protetor, com o seu tutelado, com a pessoa que ele cuida, ele tem uma ligação mental, é um elo mental. Então, na mínima alteração vibratória sua, o seu mentor já sabe. Se você ficar nervoso, ele já sabe que você está nervoso. Se você ficar com raiva, ele vai saber, olha, eu não estou lá perto dele, mas eu sei que fulano está com raiva. Não é assim que acontece com os nossos entes queridos? Às vezes a gente tá lá em casa e tá pensando em, olha, fulano, eu acho que ele não tá bem, vou telefonar para ele. Aí você liga, a pessoa diz, tô muito triste hoje. As pessoas têm elos mentais. Então, o espírito protetor, o mentor espiritual, ele tem esse elo com o seu tutelado. Tem aqui na pergunta 500, ele diz aqui, ó, momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então, por diante do seu protetor. Ele diz aqui, ó, sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para qual
para o qual um momento chega em que não mais precisa do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Tá? Então, vejam, que essa situação de o espírito não precisar, ele pode evoluir, o espírito está na Terra para evoluir. Então, quando se passa a vida dele, acabou a vida dele na Terra, está na espiritualidade, em muitos casos esse espírito pode até continuar acompanhando, ensinando, auxiliando, mas vai chegar um momento que você não vai precisar mais dele, tá? Ele vai continuar sendo o seu amigo querido, né? Mas não vai precisar estar pela eternidade ao seu lado. Algumas pessoas às vezes falam que se você não desenvolve a mediunidade, né? Se você não, digamos assim, não vai ao centro espírita, não exercita a sua mediunidade, você pode ser abandonado pelo seu mentor. Ou até tem pessoas que falam assim, o mentor castiga, né? Castiga se você não exercitar a mediunidade. Veja, tem uma pergunta aqui, 496 do Livro dos Espíritos. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe o mal? Então ele está perguntando, se o espírito protetor abandona o seu protegido, sai de perto. Não quero ficar perto dele agora. Né? Ele passa a fazer o mal, esse mentor? Aí olha a resposta. Os bons espíritos nunca fazem mal. Se ele é mentor, ele não vai fazer mal. Olha o que ele diz na sequência. Deixam que o façam aqueles que eles tomam o lugar. Olha que perigo. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, olha a palavra que ele usou na tradução, quando só as sofreis por vossa culpa. Aí, para vocês entenderem mais, antes que eu explique, tem uma pergunta seguinte, que Kardec não ficou contente com a resposta aqui. 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito? Pode acontecer isso? Olha que horrível, já pensou o seu mentor espiritual diz assim, vou deixar ele na mão de espíritos das trevas. Olha o que os espíritos respondem. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Isso é uma realidade que a gente conhece, né? Eles se juntam para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que o seu protegido volte. Então vejam que ele fala aqui, que o seu protegido, você que tem o seu mentor espiritual, né, que é protegido, se você quiser essa proteção sempre, ele vai estar lá. E se você der apoio para ele, esse espírito sempre vai estar presente para lhe proteger. Aí talvez vocês pensem assim, mas Anderson, mas quando que eu não vou querer, né, a presença do meu mentor? Várias vezes durante o dia a gente não quer. Às vezes, durante o dia, nós caímos em erros, nós baixamos o nosso padrão vibratório, né? E aí o nosso mentor se afasta. Nós deixamos de enxergar, deixamos de sentir, deixamos de receber a intuição dele. Um exemplo bem simples. Cheguei no trabalho de manhã. E aí, chegando no trabalho, eu estou equilibrado. Na noite anterior eu vim do centro espírita, tomei passe, fiz evangelho no lar, aí cheguei no trabalho. Chegando no trabalho tem uma roda de pessoas contando fofocas picantes, a história da vida de um, a história da vida de outro, e aproveitando para aumentar, para mentir, para enganar. O que acontece? Nosso padrão vibratório, aí o mentor espiritual que estava ali tão próximo, ele começa a ficar invisível para nós espiritualmente. Ele começa a ficar distante vibratoriamente. Então veja, primeiro acontece vibratoriamente. A gente deixa de receber as intuições, quem ouve deixa de ouvir, quem vê deixa de ver, né? Quem sente os padrões energéticos do mentor, que de certa forma se sente bem, se conforta com aquela presença, começa a deixar de sentir, e assim
Em várias situações. Furou o pneu do carro, xinguei porque furou o pneu, achei que eu sou um azarado, Deus não cuida de mim. Padrão vibratório baixa. Reclamei da vida, padrão vibratório baixa. Fiquei pensando só em doença, só eu que sou doente, todo mundo é são, eu que sou que sofro mais que todo mundo, padrão vibratório baixa. E assim vai, tá? Então vejam como é que é a situação. Então ele diz aqui, ó, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Então veja, é você que dá a força, é você que potencializa a presença do seu mentor perto de você. Para que quanto mais você permite a presença dele através dos bons pensamentos, o bem viver, uma vida reta, exemplos de vida, você se aproxima vibratoriamente. E quanto mais se aproxima, mais inspiração, mais proteção, tá? Na questão 489, ele pergunta o seguinte aqui, ó, será por não poder lutar? Olha só o que ele pergunta aqui. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Olha só. Ele está perguntando, será que por não poder lutar com esses espíritos, então que o mentor espiritual, vou deixar esse aqui que eu estou cuidando, então, deixa ele se virar com os espíritos do mal, ele está indo para o lado deles, ele diz aqui, ó, não é porque não possa, mas porque não quer. Olha só como o espírito de verdade é direto, né? Ele não titubeia, ele diz aqui, ó, não é porque o mentor não possa, é que ele não quer. Aí vocês talvez pensem assim, nossa, Anderson, que horror, né? Não é para o espírito protetor, o mentor espiritual, ser caridoso, nos ajudar, se esforçar, ter condescendência. Não funciona assim na espiritualidade. Se você não quer ajuda, se você mergulha nos maus costumes, nos vícios, se distancia vibratoriamente, ele não faz um esforço gigante para você voltar. Ele vai te intuir, mas vai chegar um momento que ele vai pensar assim, não está adiantando. Aí olha o que o espírito de verdade continua na resposta. Olha só, ele diz assim, ó, não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que lhe inspira, porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato deles não opor-lhes resistência. Então ele está dizendo aqui, ó, quando você é assolado por energias negativas, ele está dizendo aqui, ó, fraqueza e descuido e orgulho do homem, que empresta sua força aos maus espíritos, tá? Então, como ele diz no final, nós não opomos resistência aos espíritos negativos. E isso, o Haroldo Dutra Dias tem até uma palestra que ele fala sobre as tentações. Procurem no YouTube lá, Haroldo Dutra Dias sobre as tentações, né? É que existem certos quesitos da vida, alguns nós temos um certo julgamento. Nós não aceitamos, nós não nos torcemos para aquilo. Mas para alguns quesitos, nós gostamos. Talvez alguns de vocês pensem, nossa, Anderson, que horror. Mas vejam, existem situações que nós nos permitimos. Nós somos humanos, humanos em evolução. Então veja, eu dei o exemplo da maledicência, né? Quantos de nós já não caíram nessa da maledicência, já caíram ou vão cair? Por algum momento você chegar lá e você, nossa, mas eu queria contar essa novidade, né? É tão legal quando a gente chega e conta uma novidade, ninguém sabia, e a gente cai, né? E quantas situações nós nos permitimos. E em cada quesito da vida, cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, que os espíritos malignos, maléficos, podem nos pegar. Tá? Tem um vídeo na internet, né, de uma
de um pessoal que produziu para o YouTube, chamado Sozinho, que é uma história, eu acho que muitos de vocês já assistiram, que é bem conhecido, que mostra lá a jornada do rapaz com o espírito tentando influenciar ele a beber, a mulher orando, a esposa orando para ele ser protegido, e não tinha o espírito lá, perseguidor. O que ele fazia? Ele seguia o indivíduo e anotava quais eram as fraquezas dele para passar para os espíritos maléficos lá, né, que já eram os planejadores, já eram aqueles de um escalão da maldade mais alto. Então vejam, os espíritos que praticam o mal, que são mais inteligentes, eles nos estudam, eles colecionam as nossas falhas, eles nos observam de forma, no momento certo, puxar o nosso tapete, né? E sem dó, né? Sem dó. E aí o mentor espiritual vai fazer o quê? Ele vai pensar assim, vou deixar o meu amigo cair, porque quem sabe assim, ele presta atenção, né? Se escorregar nessa casca de banana aí que ele mesmo jogou, quem sabe assim ele presta atenção e se modifica, tá? E olha só, tem uma pergunta aqui, 501, e diz o seguinte, por que a ocultação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo, né? De uma forma que a gente note. E ele diz o seguinte aqui, ó, se fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Para que esse possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo frequentemente à sua custa. É necessário que exercite forças, sem o que seria como uma criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Olha como o mentor espiritual exercita isso, né? A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, no entanto, vela o guia. E de tempos em tempos ele brada, advertindo do perigo. Olha que interessante essa pergunta aqui. Quantas pessoas dizem assim, Anderson, eu gostaria de conversar com o meu mentor, né? Falar, como é que eu faço isso? Me ensina, me ensina um método para falar com o meu mentor. Então eu sempre falo, olha, para você falar com o seu mentor, para você se aproximar do seu mentor, você tem que elevar o seu padrão vibratório, né? Ele está lá mais em cima. Ele não é um super espírito de luz, né? Mas ele está um pouco mais em cima. Então você tem que se aproximar vibratoriamente dele, mudando seu comportamento, fazendo a sua transformação interna, a sua reforma íntima, né? Eliminando os vícios, os maus costumes, o mal falar, o mal proceder, né? Exercitar sua inteligência, as duas asas que o Emmanuel falava lá, né? Que é o amor, né? E a inteligência, ou a caridade e a sabedoria, né? Que muitas pessoas falam que as duas asas que você tem que, né, olhando no aspecto da doutrina espírita, estudar a parte científica e a parte filosófica. Então vejam quantas interpretações a gente pode tomar. E essas duas asas como ele disse, né, que vão conduzir o homem para Deus. Então vejam, por que nós não conseguimos falar com o mentor o tempo todo? Por causa disso. Porque senão, seria como tivesse alguém cuidando, né? O pai do nosso lado, o filho, nós somos o filho, o mentor é o pai. Cada tropeço a gente estica a mão para o pai. Cada dúvida iria querer perguntar para o mentor. Então tem pessoas que não entendem que o mentor espiritual, ele é um ser para lhe ensinar sobre a espiritualidade maior. Te ensinar globalmente, universalmente, sobre as coisas da personalidade, do eu, de Deus. Não é assim, ó, mentor espiritual.
mentor espiritual, quero perguntar para ele, será que eu vou conseguir aquele emprego que eu estou tentando conseguir? Mentor espiritual, será que eu vou me casar com uma loura ou com uma morena? Mentor espiritual, será eu estou me sentindo tão ruim? Será que fizeram um trabalho para mim, um feitiço? Então existem pessoas que gostariam de ficar só nesse nível de perguntas para o mentor espiritual, né? Não iriam tentar ir para o mais alto. Mentor espiritual gostaria de saber sobre o universo, sobre como eu elevo o meu eu, como eu me melhoro por dentro. Mentor espiritual, como eu compreendo os meus traumas, os meus sentimentos. O que a gente quer? Normalmente a gente quer perguntar coisas sobre o plano material, coisas externas. Então, o mentor espiritual não está aí para isso. Né? Ele não está aí para ser um adivinho, né? Para tirar a sorte da nossa vida. Tá? Então, não é para isso que ele serve. Então, vejam, para muitas pessoas, infelizmente, vou dizer para vocês, infelizmente, esse mentor espiritual nunca vai se manifestar de uma forma ostensiva. Ele nunca vai aparecer na sua frente. Nunca vai falar com você, porque ele sabe que se der a chance para você, ele vai receber uma pergunta indevida. Né? E você vai acontecer o quê? Você vai ficar apegado ao mentor espiritual. Você não vai sair de casa sem perguntar para ele, mentor, preciso levar um guarda-chuva ou não? Será que chove hoje? Né? Então, nós somos muito apegados a coisas comezinhas. Nós temos que nos acostumar, nos condicionar às boas inspirações. Quer fazer uma experiência de boas inspirações com o mentor? Pega um livro, leia um livro e vagarosamente você vai lendo, de vez em quando num pontinho você dá uma paradinha, lê um pedaço, por exemplo, do Evangelho, lê um pedacinho e dá uma parada, pensa sobre aquele pedaço. E quando você for fazendo isso a primeira, segunda, terceira vez, você vai notar que parece que existe uma interferência ali. E essa interferência são ideias novas, falando na sua cabeça sobre aquele pedaço que você leu. De qualquer livro, qualquer coisa boa que possa lhe influenciar para o bem. Ali está a interferência do mentor espiritual. Tá? Então essa é a parte importante. Quer falar com o mentor espiritual? Você tem que ter desejos de evoluir espiritualmente, tá? Desejos elevados, conscientes e melhorar o seu padrão vibratório, tá? Porque às vezes também a pessoa diz assim, não, claro que eu quero melhorar o meu padrão vibratório, né? Claro que eu quero me elevar espiritualmente. Aí, dentro do centro espírita, que é o nosso ambiente energético de proteção, a gente se sente inspirado, impulsionado, nosso coração floresce, nossa mente parece que se abre, e aí a gente, nossa, que legal, vou evoluir. Saiu do centro espírita, primeira topada que dá, já xinga, já, né, esbraveja, já culpa o espírito obsessor, né? Então veja como é que é, tá? Tem uma pergunta que é outra curiosidade das pessoas, né? Outra curiosidadezinha aí. As perguntas estão chegando, né? Depois eu acho que a Isabela vai me lembrar dessas perguntas, né? Para a gente responder aqui, tá? Todo mundo fala, Anderson, eu gostaria de saber o nome do meu mentor espiritual, né? Então tem pessoas que têm tanta gana assim de saber o nome do mentor, parece que quer até o CPF do mentor, o RG, para saber quem é, de onde veio, né? Será que é um bom mentor mesmo, né? Ver o currículo dele. Então veja, muitas pessoas querem saber o nome, e até isso tem uma resposta em O Livro dos Espíritos, né? Na 504, pergunta número 504 em O Livro dos Espíritos, poderemos saber, sempre saber, o nome do nosso espírito protetor? Ou anjo da guarda? E a resposta do Espírito de Verdade: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Então, o Espírito de Verdade, ele
ele nota, né, os nossos desejos de coisas que não são importantes e ele dá essas respostas assim, né? Então vejam, nomes desconhecidos, né? Muitas pessoas têm aquele desejo, aquela vontade, nossa, eu gostaria que o meu mentor fosse um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, um Emmanuel, né? Um esse, um aquele. A gente quer nomes famosos, afinal de contas, né? Quero nomes de espíritos realmente, como costumam falar nos livros do André Luiz, espíritos de escola, né? Então, é bonito, né? Dizer, não, o meu mentor é o fulano de tal, que foi isso, foi aquilo, era romano, e não sei o quê, no tempo de Jesus. A gente quer que contenha uma história bonita. Né? É igual quando perguntam da encarnação, né? Se a gente gostaria de saber da encarnação anterior, para saber se foi Cleópatra, se foi um rei, uma princesa. Então, veja, é um pouco do lado da nossa vaidade. Né? A nossa vaidade, a gente quer saber o nome. Só que o mentor no plano espiritual, existem tantos, né? Como falam os livros aí que a população espiritual nas redondezas da Terra é 8 vezes mais que a população encarnada. Então imagine que um mentor espiritual, ele pode ser João, Pedro, Fábio, Cláudio, pode ser Cristina Luiz, Silvana da Silva Mota, Denise Passos, Lala Barbosa, Flávio David Oliveira, Nice Rodrigues, né? Nomes que são do dia a dia, não são nomes famosíssimos, né? De encarnações que vieram lá do passado, já em obras, né? Centenas de anos, como Chico teve, né? O Emmanuel, olha que maravilha. O Chico teve o Emmanuel, olha a história por trás do Emmanuel, e nem por isso Chico era poupado. Né? Então o Emmanuel estava sempre ali, né, presente, ele se afastava, olha os exemplos, ele não estava o tempo todo do lado, ele se afastava, lembra a história do avião, que ele não estava perto e quando o Chico chamou ele apareceu, né? E quantas outras, o mentor dele aparecia e cobrava atividade, cobrava responsabilidade, né? E até quando o Chico estava doente, ele persistia, não, mas isso não é tão grave, você pode trabalhar, você pode ir para o centro, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Então vejam, os mentores espirituais, não existe uma necessidade exata de nós sabermos, né, esse nome desse espírito. Então vejam, tem uma questão até que ele fala mais adiante, que o mentor espiritual a gente pode chamar como quiser, amigo espiritual, irmão espiritual. Mas eu gostaria de chamar de Flávio Davi Oliveira, né? Cristina Aloysio, quero chamar por esse nome o meu mentor espiritual. No Livro dos Espíritos diz, chame como quiser, desde que você tenha carinho, que você tenha respeito, que você busque se aproximar vibratoriamente, né? Então o importante é a sua identificação energética. Eu tenho digamos assim, um trato com os espíritos que eu trabalho, né? Então assim, eu não me preocupo tanto quem ele é. Eu tenho uma identificação que é a personalidade, mas eu não fico assim tentando buscar, mas quem é esse? Quem foi? De onde veio? Não, tá ali, eu sinto que é meu amigo, ele dá comunicação através de mim, ele auxilia na reunião mediúnica, ele às vezes me aconselha quando eu estou lá lendo um livro, mentalmente tenho uma dúvida, faço uma pergunta e ele está disponível para isso, e essa pergunta não é uma coisa pueril, né? Ele lá responde. Às vezes dá, né, como a gente costuma dizer aqui, né, dá até uma sapatada na gente, de forma delicada, né, e a gente passa a aprender um pouco mais com esses mentores. E assim, eu costumo me comunicar com diversos espíritos, eu não poderia nem dizer assim, olha, esse é o meu mentor, aquele é o meu mentor, eu não sei, tem vários que são amigos espirituais, muito queridos, e eu sempre digo, olha, se eu estou bem, disponível, se a minha energia está compatível para ajudar, que eu seja ferramenta e que eu possa ser a melhor possível. Se eu não puder ser agora, né, uma outra vez, quando estiver, digamos assim, melhor, mais equilibrado, mas sempre tentando se esforçar para ser a melhor ferramenta possível.
tá? E quando eu falo ferramenta, gente, é para trabalhar, para ser útil. E a gente não é médium só no centro, a gente é médium no dia a dia. Então, quantas vezes você encontra uma pessoa, sente que ela não está bem, você tem inspiração do que pode falar, você está usando sua mediunidade. Não está lá no centro, no círculo do centro, mas está sendo médium 24 horas por dia. Tá? Tem um outro questionamento que as pessoas fazem. Diz assim, Anderson, os mentores espirituais. Eles são, isso está lá até na 509, mas eu não vou ler para não alongar, né? Não alongar a palestra, assim, lendo muita coisa para vocês. Algumas pessoas dizem assim, Anderson, mentores espirituais são sempre espíritos elevadíssimos? Não. Ele está numa classe compatível com o seu tutelado. Tá? Então, cada um tem o mentor que merece. Tá? Isso não quer dizer que você vai ter um mentor mau, um mentor ruim, um mentor que não cuida de você. Ele sempre vai cuidar, ele sempre vai tentar proteger se você deixar ser protegido. Sempre vai lhe orientar da mesma forma se você permitir-se ser orientado. Então, às vezes eu me pego assim com histórias que a gente vê, ou vídeos na internet, a pessoa dizendo assim, olha, eu tenho um mentor que ele é da 20ª dimensão, que nem é mais dessa galáxia, é de outra, que ele é elevadíssimo. Gente, essas coisas não existem. Né? Um espírito elevadíssimo, a gente não teria o mínimo acesso vibratório. Né? Para qualquer pensamento dele, para chegar na gente, teria que fazer uma escadinha em outros espíritos com padrão vibratório semelhante. Tá? Então, isso não acontece. Nós temos mentores com a inteligência, com o desenvolvimento compatível. São mais elevados que nós? Sim, muito mais elevados que nós. Mas não são espíritos lá da classe de Jesus ou de outros. Tá? Uma outra questão que as pessoas fazem é... Anderson, podemos ter muitos mentores espirituais? Vários mentores? No Livro dos Espíritos, lá entre a questão 512 e 513, que vocês podem ler depois, diz que não temos exatamente vários mentores, mas temos muitos espíritos que contribuem com a nossa encarnação. Desde espíritos familiares, que já viveram com a gente em outras vidas, e aí como são amigos, de vez em quando aparecem ou para uma proteção, uma ajuda, né, um auxílio, uma oração, uma visita enquanto dormimos. Então, vários tipos de espíritos estão torcendo pela gente lá na espiritualidade. Né? Mas tem aquele que vem para caminhar conosco durante a vida. Tá? Então, vejam que essa situação... o espírito, sim, nos acompanha. E até tem alguns casos que são raros, né, e isso está nessas perguntas aqui desse capítulo, se o mentor pode encarnar para nos ajudar. E eu nem lembrava disso, está lá, que em casos raros, o mentor até encarna para ajudar o seu tutelado, em casos raros. Não é algo comum que acontece com todo mundo, todos os dias, com metade da população da Terra, ou 1/3 da população da Terra, né? Aí nós temos uma questão também que é bom lembrar, gente, para nos proteger das mistificações. Existem pessoas que acreditam, então, que tem assim, eu tenho 3 mentores espirituais que andam o tempo todo comigo. Né? Eu tenho 4 mentores, um anda do lado direito, o outro anda do lado esquerdo. Né? Não são mentores, então são seguranças, né? São seguranças protegendo. Vejam, tudo isso aí, e as pessoas às vezes nomeiam, né? Esse é o fulano, que é isso, que é aquilo e tal. Isso aí remete muito ao nosso ego, o nosso desejo de se autoelevar. Então veja, meu amigo, se você chegou nesse ponto, volte 2 casas, né? Como naquele joguinho, né? Volte 2 casas e repense. Nós temos um mentor. Por quê? Pense bem. Por quê? Por quê? Nós teríamos 4 mentores, 3 mentores, 2. Qual é a sua missão? Não, eu vivo no meu dia a dia, vou trabalhar, e aí à noite eu jogo futebol, e aí vou no centro. Por que razão você teria 4 mentores? Não tem função nenhuma
Lembra que eu disse no início? A espiritualidade não desperdiça recursos. Então, não tem por que uma pessoa ter vários mentores. Podem ter diversos espíritos que ajudam. Por exemplo, Chico Xavier não tinha o Emmanuel, que era o seu mentor. Mas quantos livros ele escreveu de outros espíritos? Não eram mentores, mas eram espíritos que também trabalhavam com ele. O André Luiz, Irmão X, Meimei, e por aí vai. Né? Então vejam que às vezes nós erramos na forma de definir as situações. Então, um pouquinho é assim o nosso ego, né? Que quer que seja alguém importante, quer que tenha um nome forte, quer que seja alguém sempre presente para mostrar que nós temos força, porque temos sempre aquele mentor ali do lado, né? Então, nós temos que um pouquinho ter calma, ter paciência para não cair no campo da mistificação. E lembre-se, sempre em todas as intuições espirituais, você diz assim, olha, Anderson, eu já ouço o meu mentor, eu consigo nitidamente a voz, os conselhos, frases, né? Olha, cuidado com isso, uma orientação, né? Preste bem atenção nas orientações, nas suas inspirações, tá? E nunca seja aquela pessoa que acredita 100%. Seja cético. Tá? É um conselho que eu dou para vocês. Porque se nós nos rendemos à situação de que qualquer comunicação, por ser um espírito, por ser mentor, é verdadeira e segura, estamos errando. Kardec sempre ensinava consciência, bom senso, cruzar informações, né? Kardec não olhava o aspecto religioso, de você com fé abaixar a cabeça e acreditar. Né? Então ele sempre tinha o ceticismo de cruzar essas informações. Então se você já recebe essas informações do seu mentor, sempre pense, é um conselho que Jesus daria? Esse conselho, como afeta a mim e as outras pessoas? Esse conselho prejudica outras pessoas? Esse conselho vai diminuir alguma outra pessoa? Vai prejudicar de alguma forma, dando em troca o meu benefício? Se esses conselhos fazem isso, então não é o seu mentor, então é um espírito do mal, um espírito obsessor, um espírito assediador que quer lhe prejudicar. Então nós sempre temos que ter um julgamento. Sempre faça um filtro nas mensagens, para você não ser enganado. Então nós não podemos esquecer esses conceitos, tá? Esses conceitos que o seu mentor não é um super-herói para estar salvando toda hora. Ele não é um pai para você perguntar tudo. Não é digamos assim, alguém que tira sorte para você estar fazendo perguntas o tempo todo, tá? Ele vai lhe ajudar, sim, mas na sua evolução espiritual. Ele vai ser um professor da mente, das ideias, da espiritualidade e não das coisas comezinhas do dia a dia, tá? Então é isso que nós temos que sempre entender, tá? Questão de descobrir nome, não nos preocupamos, não importa quem seja, você quer chamar de João, de luz, de amor, de caridade, seu mentor, chame como você quiser, ele não vai se importar com isso. Ele está aí para auxiliar, tá? Às vezes, tá lá no Livro dos Espíritos também, às vezes até mentores que se permitem ser chamados por nomes famosos, porque sabe que aquilo é um nome que você confia, que existem por trás desses espíritos conhecidos, espíritos de luz, grupos, como se fosse uma equipe, né? Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Então tem vários espíritos que trabalham nesse mesmo grupo, tá? Então vejam que eles não se importam de ser chamados por outros nomes, e isso não faz diferença nenhuma, tá? O importa é você estar sempre buscando o equilíbrio espiritual para você se aproximar, tá? E é muito bom a gente chegar, ter essa proximidade com os mentores, porque nós aprendemos muito, aprendemos muitas coisas, muitas coisas. Vejam, um exemplo, um dia eu estava numa solenidade, e era tipo um dia da pátria, alguma coisa assim. E aí no centro da minha cidade ia ser arriada a bandeira, e eu estava lá participando daquele evento,
E coincidiu que quando chegou um dado momento da solenidade, a igreja que estava perto começou a tocar Ave Maria. Olha só, começou a tocar Ave Maria. Do jeito que aquelas igrejas antigas fazem, com uma espécie de um sistema de som, onde ecoava a Ave Maria pelo centro da cidade. Aí eu parei por um momento e, por uma grosseria minha, eu pensei assim, nossa, que coisa antiga, né? Tocar Ave Maria, 6 horas da tarde, né? Para que isso? Né? Para que tocar uma Ave Maria agora? No que vai ajudar? Aí o meu mentor meio que deu uma encostadinha de braço em mim, assim, e disse, Anderson, tem pessoas que vivenciaram muito essa cultura. Aquela Ave Maria ali, naquele momento, às vezes é a gotinha de orvalho, de socorro que aquele espírito que está lá perdido precisava. Porque aquela Ave Maria vai remeter uma memória de infância, uma memória com uma pessoa que amava, um carinho, a imagem de Jesus, a imagem da Virgem, e aí aquele coração, nem que por um segundo vai se abrir, e ele pode se salvar, ou pode iniciar o processo do resgate. Então veja assim, quanta coisa, quando a gente se permite, mesmo nos momentos que a gente dá uma escorregadinha, né? Uma escorregadinha espiritual, achando que aquilo ali é desnecessário, o mentor vai lá e dá uma corrigida. Quantas vezes, às vezes, eu estou fazendo uma coisa lá que não é tão importante, né? Estou ali de brincadeira e o mentor espiritual, você poderia estar lendo um livro, você poderia estar desenvolvendo uma nova palestra, você poderia estar desenvolvendo um outro assunto para vídeos do canal, né? Então vejam que as orientações estão sempre lá para nos impulsionar, para melhorar, não para nos acalentar. Existe até uma conversa da Joana de Ângeles em um livro que eu lembrei agora, não era Joana de Ângeles, desculpem, de uma mentora espiritual em um resgate, eu não estou lembrado agora, não sei se foi Ação e Reação do Chico Xavier, que ao orientar uma pessoa, ela explicou que os espíritos de luz não estão lá para dar um acalento inútil, para incentivar as pessoas a continuar na sua tristeza, para justificar suas falhas dentro da sua tristeza e elas continuarem lá. Estão para impulsionar, para fazer você acordar, para lhe sacudir, para você se transformar. Porque não é, eu costumo sempre dizer isso no meu canal, não é para você ser uma ovelha, é para você ser um leão, é para você ser um anjo de Deus, é para você abrir as asas e ajudar, para você sair do campo dos socorridos para ir para o campo daqueles que socorrem. Nós temos que nos esforçar para sair do campo dos socorridos, para ir para o campo dos socorros. Tem muita gente pedindo ajuda e pouca gente querendo ajudar. E muitas vezes com muito recurso. E quando eu falo recurso, gente, não é só dinheiro, não é só riqueza, é tempo, carinho, abraço, né? Então é isso, gente, que nós tínhamos aí para falar sobre mentores. Eu sei que tem muitas coisas que a gente poderia falar, né? Agora eu não sei se a Isabela aí separou algumas coisas, Isabela, para a gente poder conversar mais, né? Algumas você já respondeu, Anderson. Então vou ver as que restaram aqui. O Flávio tinha perguntado, né? O Anderson já falou que essa questão da quantidade de mentores ou de espíritos que auxiliam, trabalham com a gente, depende muito da importância e do nível de trabalho, da atividade que a gente tem para fazer, né? Se a gente joga bola, assiste sessão da tarde, de vez em quando vai no centro, não tem necessidade, né? Pode ter meio mentor só. Tá negativo, né, Anderson? Tá devendo do mentor da outra vida que não aproveitou. Não tem muito movimento, né? Não tem o que fazer, então para que ter um mentor inteiro, né? É.
Essa aqui também você já falou, né? Se podemos trabalhar com espíritos diferentes em tarefas diferentes no centro, né? Você já falou que você mesmo tem essa. Às vezes percebe que é um espírito que está auxiliando, às vezes é outro, né? Às vezes a gente não sabe qual é o mentor, mas tem ali vários amigos trabalhando, né? E às vezes, Isabela, cada um tem uma função específica, né? Até eu esqueci de falar isso. Às vezes é um ou é outro, porque cada um deles tem uma especialidade de trabalho. Lá no centro, por exemplo, eu tenho um amigo que costuma dar alguns conselhos no final da reunião, conselhos gerais, não focados na pessoa, entende? Uhum. Não na pessoa, eu vou dar um conselho para esta pessoa, não. Porque mentores espirituais, eles não fazem previsão de vida para esse ou para aquele. Mas, assim, conselhos gerais, filosóficos. Tem espíritos que são mais, por exemplo, especializados em auxiliar na mediunidade, por exemplo, ajudar a veicular a comunicação naquele médium que está com dificuldade, ou dele segurar, ou equilibrar, coisa do tipo, ou orientar, ou aquele que trabalha na retenção de espíritos que têm um potencial negativo muito grande, então ele se aproxima e ele consegue energeticamente dar mais retenção, né? Então, assim, tem vários tipos, cada um em sua especialidade, né? Então, quanto mais trabalhos diferentes você tiver, provavelmente mais espíritos você terá contato, né? Isso é Anderson, importante. tem uma pergunta aqui que é interessante. Eu acho que você já até. Não sei se você respondeu diretamente como a pessoa perguntou aqui, mas um mentor que está orientando a gente aí desde de criança, né, desde o nosso nascimento, ele pode, por ter que reencarnar ou ser chamado para uma outra tarefa, ser substituído por outro mentor? Pode, ó, mais uma vez lembrando, lá no Livro dos Espíritos, da questão 489 até a 521, 489 a 521, fala tudo que eu falei aqui, tá lá escrito, tá? E até muitas coisas que eu não falei, tá lá, também tem perguntas específicas. E tem justamente isso. Pode ocorrer que um mentor espiritual precise, por exemplo, desenvolver uma outra tarefa, uma outra missão. E aí ele vai ter que reencarnar em outro campo, nem perto do seu tutelado, né, daquele espírito que ele cuidava. Mas aí na espiritualidade existe esse entendimento, né? Aquele que é cuidado, ele vai saber que o seu mentor vai fazer um outro trabalho, mas ele não vai ficar sozinho. Vai vir um outro espírito que vai substituir, né, que vai estar ali junto para auxiliar. A pessoa não vai ficar abandonada, né? Então vejam que é Fica sem. sempre um cuidado, uma programação, né? Antes de você encarnar, você já tem a proximidade com o seu mentor, você já sabe que vai ser ele, né? Ele já sabe que você vai dar trabalho, né? Então, Ele já sabe a já tem cilada, né, que ele criou. nossa, como a gente dá trabalho pro mentor. Eu acho que às vezes o mentor até chega na casa, ele olha e diz, ixi, hoje não vou chegar nem perto. Hoje não é um dia bom para tentar Não é um ensinar. dia bom, deixa ele sofrer um pouquinho para ele acordar, chamar por Deus, né? Até porque os nossos amigos espirituais, né, os nossos mentores, eles conhecem a nossa ficha corrida, né, Anderson? Então, as nossas Sim, tendências, né? sim. Não posso ficar muito assim, né, mimando, porque eu sei que esse daí tem uma tendência a ser muito Lógico. orgulhoso, né? Nossa, se a gente pesquisar lá a história do Chico, né? A história do Chico Xavier, quantos ensinamentos da relação dele com Emmanuel ele deu? Quantas histórias existem assim da relação do Chico com o Emmanuel que a gente fica, nossa, será que o Emmanuel era um mentor mesmo ou era o obsessor que veio cuidar dele? Histórias do Chico tropeçando porque um espírito empurrou ele e ele, tipo, poxa, mano, Nem me segurou. você tem que aprender a ter a sua proteção, o seu equilíbrio. Se você não tivesse desequilibrado, um espírito, né, do mal, um espírito que quer lhe derrubar, não se aproximaria, não teria esse acesso, né? Então, são várias histórias. Às vezes a gente pensa que o mentor é aquele pai de filho mimado, né? Isso, tudo ele vai me No primeiro dar. Ah, grito ele já mentor, faz tudo por você, né? me ajuda isso, me ajuda aquilo, né? Só me ajuda, me dá, me dá, me dá, né? A gente só pede.
Eu sempre comento com o pessoal lá, aquele que mais ganha é aquele que mais dá, né? Então, tem até uma frase de Jesus, né, no Evangelho, que diz, aquele que tem, lhe será acrescentado, e aquele que nada tem, ainda lhe será tirado. Então, isso é uma expressão para explicar, né, que aquele que mais oferece tem abundância, tá? E aquele que está sempre dizendo que não tem nada, que não consegue nada, que também não oferece nada, ele sempre vai ficar sem nada. Então, Sim. é uma coisa que a gente aprende a exercitar com o tempo na vida. O Anderson tem uma pergunta aqui, achei interessante. Os nossos mentores costumam nos visitar no dia do Evangelho? Outros desencarnados podem acompanhá-los? Podem. Eu acho que toda vez que nós nos propomos a aprender, a melhorar, a exercitar nossa mente, desenvolver nossa mediunidade, eu acho que justamente nesses momentos é onde o mentor está mais presente, tá? É o momento que ele consegue ter acesso para nos inspirar, para nos auxiliar, né? Então, se a gente vai fazer um evangelho em casa, é claro, ele vai estar presente. E você pode até fazer oração, e se você quiser pedir a presença, pode pedir a presença do seu mentor, não precisa, claro, ir para já chegar numa incorporação, né, numa psicofonia, não tem necessidade. Mas ele vai sempre estar presente. E até porque, como eu falei, o mentor ele tem uma conexão mental com a gente. Só o simples fato de você suscitar na sua mente que gostaria que ele tivesse presente, ele já vai sentir isso. Né? Ele já vai perceber e vai se aproximar. A gente tem alguns atendimentos fraternos, né? E uma questão que sempre surge, principalmente nesses tempos aí de pandemia e tudo mais, as pessoas estão bastante deprimidas, né? Entristecidas, preocupadas, às vezes um pouco angustiadas. Quando o tutelado, né, no caso, está passando por um processo obsessivo, como fica a relação desse tutelado com o mentor? Ele consegue ajudar, mesmo que o seu tutelado não consiga dar essa sintonia para ele? Olha, é como diz no Livro dos Espíritos, nós temos que esticar a mão o máximo para a gente conseguir chegar. Não tem aquela imagem lá, não sei se é do Michelangelo, que tem o homem assim com o dedo, né? E aquele que está esticado, se esforçando, e o outro está até mais próximo, só que ele deixa a mão bem mole e não encosta. Ele poderia só fazer assim. É a gente. Tá com o dedo assim, né? O mentor está se esforçando e a gente só podia fazer 5 dedos, né? Então vejam, nós temos sempre condição de ir na direção de Deus. Não é Deus que se afasta, não é Deus que abandona. Deus ele está em cada partícula quântica nossa, ele está lá presente. A mente de Deus, a inteligência de Deus, o princípio da perfeição de Deus está lá. Mas a gente tem uma dificuldade em acreditar nisso, em crer nisso aí, né? É algo tão forte e com uma conexão tão forte. Essa conexão nossa, por exemplo, com o mentor, ela existe o tempo todo. Mas a gente, dentro da nossa mente, a gente baixa o padrão vibratório, a descrença, a falta de fé, né? Então a gente está sempre assim, eu não vou conseguir, eu não posso. Aí vem os bloqueios, né? Eu não mereço. Eu sou culpado, eu tenho culpa, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. Em outra encarnação eu devo ter feito tal coisa, né? As culpas pessoais, os diversos tipos de situação, né? Então, nós mesmos nos bloqueamos. Então, pode existir um obsessor, 2, 3, 10 obsessores. Se você quiser se manter olhando para a luz, você vai olhar para a luz. Agora, se você... não, mas eu quero... eles são muito fortes, são 10. Não importa quantos são. Você sempre vai poder olhar para a luz. Porque aqueles... o aspecto vibratório que eles estão, não existe. Não existe.
A sombra não existe. O que existe é a luz. Eles estão pensando que estão vivenciando alguma coisa. Sempre quando um espírito maligno se manifesta na reunião mediúnica e diz, olha, eu sou o chefão, eu sou aquele, o poderoso, não sei o quê, rei, príncipe. Eu sempre falo, meu amigo, você chegou numa batalha que já foi perdida há séculos atrás. Você se perdeu num caminho que não chega a lugar nenhum e está andando em círculos. Não tem como você ganhar. É impossível. Você só vai continuar andando em círculos e tentando se enganar, dizendo que é importante para algum sentido do mal de uma coisa que não existe. Porque o que existe é Deus. É a criação, é a abundância de Deus criando o universo, expandindo o universo, né? Então, não tem como. Se nós quisermos fixar nossa mente, pensar em Deus, acreditar que o mentor nos protege, que nós somos abundância, que nós somos evolução, que nós somos a criação, que nós temos dentro de nós a perfeição de Deus, né? Pode acontecer o que for, a gente pode até dar uma tropeçada, uma topada, nós não vamos viver numa redoma. Tá? Não existe essa coisa assim, Anderson, se eu fizer isso, então eu vou ficar blindado, né? Eu não gosto dessa palavra blindado, porque a gente vive na Terra, entende? Não dá para fazer isso na Terra. Então você pode sim estar muito protegido, mas não quer dizer que o pneu do seu carro não vai furar, que você não vai dar uma topada, que, né, que não vai acontecer alguma coisa errada, até porque são provas. A vida está aí para verificar, para checar se nós superamos tarefas. Por quê? Por que isso? Superar tarefas. Por que enfrentar dificuldades? Porque Deus tem o prazer de ver a gente sofrendo? Não. Não. Porque Deus quer ver a gente virar anjo. Anjos celestes. E para nós virarmos anjos celestes, nós temos que superar essas tarefas simples. Nós temos que crescer espiritualmente. Eu sempre digo, nós estamos caminhando para a angelitude, como diz no Livro dos Espíritos. É o único foco, é o único destino. Você pode até ficar marchando um pouquinho, tentando ser mal. Ah, eu vou ser mal, eu vou ser das trevas. Só vai ficar sapateando na própria sombra, né? Mas o seu destino é se transformar em anjo de Deus. E sendo esse anjo, você vai cuidar de povos, você vai orientar, você vai encarnar para orientar as pessoas, para ajudar as pessoas. Não tem como. É o nosso destino infalível. Então a gente pode até demorar um pouquinho mais, mas a gente aprende. Eu sempre falo, às vezes, quando o pessoal pergunta, né? Ah, o que eu posso fazer, né? Eu tô numa situação muito ruim, eu não consigo me conectar, eu não consigo rezar, esses não consigo, né? Eu falo assim, não precisa ser uma oração longa, bonita, cheia de palavras sofisticadas. Basta meu amigo, esteja comigo hoje, me ajude, eu não estou bem, né? Me ajude a ter sabedoria para passar por esse problema, né? Me auxilie a enxergar o caminho que eu preciso percorrer, a decisão que eu preciso tomar, a força que eu preciso ter. Já é o suficiente, né, Anderson? Já é o dedinho Isabela, esticado, né? eu vou dar uma dica pessoal, para todos vocês que estão assistindo, para você, Isabela, que é uma situação que eu vivenciei. Eu cheguei um momento da minha vida que eu fiquei pensando, eu não aguento mais tal coisa, aquela coisa, tal situação com a família, situação com o trabalho, não ser reconhecido, não ser respeitado, não isso, não aquilo. Eu ficava pensando, meu Deus, onde é que é o meu lugar na vida? Para que isso? Para que aquilo? E aí eu ficava me chocando, né? Me chocando com as situações da vida que eu não conseguia controlar. Como que eu mudei isso? Né? Ah, problema familiar, problema do trabalho, coisas que aconteceram no passado que me atrasaram na vida, que me puxaram para trás, questões profissionais, questões familiares. Eu cheguei em um momento, e isso não foi corporalmente, não foi fisicamente, foi mentalmente. Mentalmente, eu me coloquei de joelhos e disse, Deus, eu não vou mais lutar. Eu me rendo.
Eu me rendo a todas as minhas situações do ego, eu abandono elas, eu não quero mais provar que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não quero mais vencer tais situações, eu não quero esses prêmios, eu não quero esses troféus, eu não quero mais nada disso. O que o Senhor tiver para me dar, me dê. Se chegar, eu aceito, se não chegar, não tem problema, eu só vou viver. Se eu fizer um projeto para minha vida, se deu certo, muito obrigado. Se não deu certo, eu vou desviar e fazer outro projeto. Se der certo, maravilha. Se não der certo, eu desvio e faço outro projeto. Mas não fico me maldizendo mais. Ai, por que que não deu? Eu sou azarado. Foi por causa do familiar? Foi por causa de quando eu era criança, minha mãe disse isso? Foi por causa do meu pai? Nós colocamos muitas questões, muitas exigências para as coisas se realizarem. Então eu digo para vocês, meus amigos, quando vocês tiverem dúvida na vida, quando vocês quiserem realizar os projetos, primeiro se rendam para Deus, se rendam porque Deus tem a abundância toda, Deus tem a sabedoria, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Talvez o projeto que você acha que é o projeto maravilhoso da sua vida vai ser a sua derrocada lá no futuro. Você não sabe, mas Deus sabe. Então, se não dá certo agora, talvez seja porque não é para dar. Né? E diversas situações, relacionamentos, às vezes você quer forçar um relacionamento que já morreu ali, e aí você acha que aquilo é uma situação maravilhosa, que você precisa, aí você coloca começa a colocar justificativas espíritas, não, esse relacionamento é porque lá em outra encarnação eu preciso recuperar. Você não é obrigado a ficar colado nas pessoas que não respeitam, que não gostam, que não valorizam. Vá para outra situação, liberte-se, abra as suas asas, deixe as coisas acontecerem. Às vezes tem tanta coisa boa para acontecer, mas a gente está, como as pessoas costumam dizer, com o copo cheio. E a gente fica segurando aquele copo cheio, mas quer que Deus encha mais, né? Mas não dá para encher mais. Então, jogue essa água suja fora, deixe vazio e deixe Deus preencher. O que der certo, maravilha. O que não der, faça outra coisa. Relaxe a sua vida. Jogue fora os pesos, as pedras, aquelas bolas com corrente que você carrega, as culpas, os medos, as justificativas. Não dá certo porque lá atrás, quando eu tinha 15 anos, 20 anos, não justifique mais. Esqueça tudo isso. Passe a régua. Deixe lá para trás, não culpe mais ninguém. Viva a sua vida sem culpar. Viva a sua vida sem justificar. Não se culpe, não coloque na sua mente jargões tipo eu não consigo, eu não tenho sorte, eu sou burro, eu não sou capaz, eu não estudei, eu estou muito velho, ah não, estou muito novo ainda. Esqueça, só realize, faça, pense em Deus e siga adiante. Bom, depois dessa, Anderson, não tem nem o que falar, né? Uma mensagem super inspirada aí que você trouxe. E eu achei muito interessante isso que você falou, porque hoje eu estava conversando com um amigo, que também é espírita, e ele escreve, tem uns livros, tudo. Ele falou assim: Isa, às vezes as pessoas vêm no atendimento fraterno e elas dizem o seguinte: ah, mas fulano me maltrata, isso que você falou, mas eu tenho que ficar com ele porque na outra vida eu matei e agora é meu marido, então eu tenho que ficar até pagar tudo que eu devo. Ah, é meu avô, meu tio me maltrata, minha mãe me maltrata, mas é minha mãe, então eu tenho que ficar ali em cima dela até a gente se dar bem. Não é assim, né, Anderson? Ficar forçando a barra, né? Amar é você ter uma gratidão, você ter o respeito, você aceitar que as coisas vão ser na hora que tiver que ser, né? Não forçar a barra para a pessoa enxergar, mas você também se respeitar, né? Sim, sim, eu acho que todos nós temos situações desagradáveis na vida, problemas com algum parente, com alguma pessoa que a gente tem relacionamento, que às vezes até muito próximo, às vezes marido, esposa, filho, né, ou mãe, ou pai, mas a gente tem que aprender, assim como os mentores espirituais olham para nós e dizem assim, nossa, ele está fazendo aquilo errado. Mas ele não vai lá bater na gente, dar uma rasteira na gente pra gente, ó, não faz assim porque eu não quero que você faça assim. Ele deixa. Você quer fazer assim? Faça. Só que eu vou lá para longe, ficar um pouquinho longe. Quando você cair, se machucar e compreender que estava errado, você vai pensar em mim. Aí, se for possível, eu apareço. Né? Então nós temos que, de certa forma, levar assim, amar as pessoas, cuidar.
né? Se dá para você ajudar, ajuda. Mas não faça como muita gente faz. Eu vou lá no centro espírita ouvir uma palestra para correr em casa e dizer as verdades para esse, para aquele. Olha, é assim, é assim. Não vão aprender. Não vão. O que eu falo sempre? Ouviu, aprendeu, vivencie. Vivenciou, está exercitando. Ah, então agora eu posso ir lá dizer as verdades? Não. Continue vivenciando. Porque as pessoas aprendem pelo exemplo, assim como o espírito obsessor aprende pelo exemplo. Né? As pessoas correm no centro, eu vou lá, como é que eu afasto o espírito obsessor? Fazendo uma prece. Ele não se afasta. É quando você vivencia a espiritualidade, a doutrina espírita, ele olha, opa, se transformou. Ah, mas eu vou lá dar mais uma rasteira nele para ver se ele não está fingindo que está transformado, dando uma de santinho. Né? Aí ele vai lá, dá mais uma rasteira. Né? Aí vai lá, faz mais uma coisa, ajuda a dar errado. Aí ele vê, puxa, mas ele não esbravejou, não xingou, não renunciou a Deus, não foi lá beber, não foi para os vícios, não. Mudou. Mudou, é outra pessoa. Né? Então ele começa a criar distância vibratória, aí ou ele lhe ajuda, fica sensibilizado e passa para o seu lado, ou ele vai se afastar, porque vibratoriamente ele vai pensar, não vou ficar perto desse cara. Né? É isso mesmo, Anderson. Bom, queria agradecer por mais esses ensinamentos de hoje. Todo mundo adorou a palestra, gostou muito, aprendeu Que muito, bom. com certeza. Muito obrigada. E estamos aqui. Quando quiser, apareça para trazer mais Vontade. conhecimentos. Quando quiser programar, chamar a gente volta aí, né? Mais uma vez, eu acho que todo mundo fala, é claro que notoriamente a pandemia tem seus problemas, mas a pandemia abriu tantas portas de intercomunicação, ensinou as pessoas a conversarem por vídeo, a assistir palestras, a se integrar. Imagina, eu tô aqui no centro de vocês, aqui, que é num outro lugar, mas eu tô aqui em Santa Catarina, dando palestra para vocês, e antes não era uma prática comum, porque o palestrante espírita ele tinha que viajar, ele ia para outro lugar, aí tinha toda uma dificuldade logística. Agora não, a gente entra lá em casa mesmo, com a sua câmera, conversa com todo mundo, passa a mensagem que precisa passar, né? Isso é muito Com bom. certeza. É uma oportunidade de aprendizado multiplicada, né, Anderson? Sim, sim. Pessoal, então hoje nós vamos ficar por aqui, né? Um assunto extenso, tem muito mais que a gente poderia falar, mas se vocês tiverem algumas dúvidas, lá no canal do Anderson, Aprendendo sobre Mediunidade, tem muitos vídeos sobre mentor espiritual, sobre mediunidade. Então é só dar uma passada lá e vai ter vídeo para assistir aí o ano todo, né? E tem as lives nas terças-feiras, às 8 horas da noite, né? Pode fazer pergunta também lá, né? A Pode gente ficar à está sempre vontade. lá, fazendo umas perguntinhas para o Anderson. Anderson, muito obrigada. Um final de semana para você, Eu para que sua agradeço, eu família. que agradeço. Jesus nos abençoe. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Um beijo no coração e que Jesus esteja na sua casa te protegendo e te abençoando hoje e sempre. Obrigado, obrigado. Fiquem em paz.